esse acontecimento, que é o 5º Encontro Internacional Saber Urbano e Linguagem. O que nós vamos apresentar no encontro, como tem sido o nosso hábito constante aqui, é que nos nossos encontros nós apresentamos, na verdade, resultados de projetos que nós estamos desenvolvendo. Em geral, até agora, a gente tem apresentado resultados de projeto temático que é apoiado, nesse caso aqui, pela FAPESP, e que chama, o projeto é um nome um pouquinho mais comprido, a gente apelidou de CAEL, mas que trata justamente disso, que é o título desse nosso encontro, que é Produção de Consenso e Políticas Públicas. Né? Então, esse evento, vamos dizer, ele é sustentado por esse projeto, por sua vez, é apoiado pela FAPESP, e que eu quero agradecer já desde o início. Eu gostaria de dizer que, mais ao mesmo tempo, nós decidimos justamente fazer esse encontro nesse momento, porque nós festejamos também 15 anos do Laboratório de Estudos Urbanos, que foi fundado em 1992. Então, são essas duas festividades, vamos dizer, tanto essa que eu considero uma festividade também, que é dessa nossa possibilidade de estar convivendo durante esses dias em torno da reflexão sobre a questão de cidade e o saber urbano, através da linguagem, e festejar ao mesmo tempo o aniversário do nosso Laboratório de Estudos Urbanos. Não vou me estender sobre essa história, só dizer que eu acho que é uma história árdua, não é fácil, porque a gente sabe que o trabalho nos núcleos é um trabalho que a gente, vamos dizer, tem que trabalhar, tem que ter atividades em várias frentes, quer dizer, no próprio investimento intelectual, antes de tudo, dos projetos que a gente desenvolve, mas ao mesmo tempo a gente tem que batalhar em relação vamos dizer, à sustentação, procurando organismos de fomento que nos auxiliem a sustentar os nossos projetos. Ao mesmo tempo, eu acho que assim, a minha experiência no laboratório tem mostrado, e eu acho isso muito importante, eu acho que os núcleos realizam profundamente um ideal que foi posto há algum tempo. Era muito falado, eu lembro, há alguns anos, tanto nas associações como a SBPC e outras, mas eu lembro que eu participei pessoalmente de uma grande discussão, que aliás foi aqui na Unicamp, que era essa de conseguir fazer na universidade com que houvesse lugares, vamos dizer, um lugar institucional para que a gente pudesse articular o trabalho intelectual com a sociedade, e com a sociedade, vamos dizer mais assim, com a sociedade em geral, em termos de produção de conhecimento, e também, justamente, com a parte das políticas públicas, também articular com os poderes municipais, estaduais, federais, etc., dando subsídios, na verdade, de reflexão, de resultados de pesquisa, em função, vamos dizer, daquilo que a gente considera uma transformação, uma melhora, enfim, das condições de vida dessa sociedade. Então, eu acho que, e lógico, sem dúvida, faz parte disso a questão da multidisciplinaridade que já vem necessariamente embutida quando você pensa num projeto que junta essas coisas, que visa a sociedade. Então, essa multidisciplinaridade, que também era algo que sempre foi muito falado, que eu acho que os núcleos realizam em profundidade, e além da multidisciplinaridade, a multi-institucionalidade, ou seja, da gente conseguir também se relacionar com outras instituições. Então, eu fico muito feliz porque eu
acho que nesses 15 anos foi um aprendizado, mas nós temos conseguido, eu acho que praticado no nosso cotidiano, não é, esses ideais. Então, nesse sentido, eu acho que eu me sinto assim, representando o grupo de pesquisadores, vamos dizer, e a própria ideia, né, de núcleos, eu me sinto como realizando, né, esses objetivos. Em particular, no Laboratório de Estudos Urbanos, eu acho que a gente tem conseguido, isso também eu gostaria de realçar, justamente mostrar que a linguagem não é só gramática, a linguagem não é isso que está mais ou menos no senso comum, que as pessoas pensam, bom, eu falo, então não preciso pensar sobre a linguagem. Eu já posso falar sobre a linguagem, não é? Isso não é real, quer dizer, a gente fala, mas a gente, toda pessoa que trabalha com linguagem sabe que a gente não sabe como é que a linguagem está na gente, não é? E que efeitos ela pode produzir, além daqueles que a gente consegue perceber no senso comum. E isso tudo, eu acho, quer dizer, que a gente chama da não transparência da linguagem, a gente está conseguindo trazer justamente para essa relação, principalmente com as pessoas que, eu diria, são especialistas do espaço, especialistas urbanos, né? Que tanto a sociologia urbana, antropologia urbana, urbanistas, arquitetos, ecologistas, enfim, e muitos outros especialistas de outras especialidades de outra natureza, que pela insistência do nosso trabalho, né, a gente tem conseguido fazer com que hajam parcerias importantes, né, em que a questão da linguagem está sim atravessando os muros, vamos dizer, e está conseguindo chegar, eu acho, né, para a reflexão de muitos outros especialistas. Nós vamos ter um convidado nosso que justamente faz parte de um convênio, que é um convênio que nós temos com o Grenoble, que é a Carolina Rodrigues, que é do lado brasileiro está coordenando, que é o TIBO, que na verdade, esse convênio justamente é um convênio com arquitetura, né? O Cresson, em Grenoble, que ele é arquiteto, mas ele pensa o espaço e ele nos procurou justamente porque conhecia o trabalho da gente sobre linguagem e queria ter parceria justamente porque ele sabia a importância que isso podia ter. Então, eu dei um exemplo, nós temos montes de exemplos, eu acho, né, nesse sentido para mostrar. Por outro lado, na relação com a sociedade, eu acho que nós inventamos um programa que eu quero referir a ele também para terminar a apresentação que eu estou fazendo, mas que eu gostaria de trazer porque eu acho que ele é um programa muito bem sucedido, porque eu acho que ele não só teve importância na relação que a gente tem com, vamos dizer, os órgãos administrativos urbanos, como também com a própria população, né, e com o próprio conhecimento em retorno, né, que é o nosso Conversa de Rua, que tem na verdade tem duas linhas nesse programa. Um chama Pensando a Cidade. Nesse Pensando a Cidade a gente procura procura alguns especialistas nossos que devem levar as ruas, vamos dizer, né, o que a gente tem de conhecimento a oferecer justamente para sustentar práticas, né, institucionais. Aí eu estou pensando da municipalidade, do Estado, etc. Então, esses são encontros que a gente faz na cidade, leva então nossos especialistas para fora da universidade. E nós temos outro programa que é o inverso, que é o Conversa de Rua, em que a gente traz pessoas que são da rua para vir conversar com a gente aqui dentro da universidade. Então, nós começamos com pichadores, com o bate-lata, aliás, também, né, quando não era famoso, né, quando ainda eles eram incógnitos. E, além disso, travestis, a Gabriela Leite, né, que é da ONG da Vida, né, das prostitutas. Enfim, a gente procura justamente conversar com pessoas que não têm uma interrupção com a universidade. Isso é muito interessante, porque quando eles vêm aqui, eles atraem o público deles. E
e trazem aqui para dentro. E fica muito interessante, porque aí a gente tem acesso sem ter que fazer grande esforço a essa parte da população. Então, sei lá, quando vieram os pichadores todos aqui de Barão Geraldo e de outros lugares vieram, porque eles queriam ouvir o que eles iam falar aqui dentro. E vocês sabem muito bem que linguagem, para o lugar no qual você fala, tem sentido. Então, é muito interessante essa experiência. Bom, então, isso para dizer, nós introduzimos algumas novidades, mas, sobretudo, eu acho que hoje também é um dia importante para repetir uma coisa que eu falo toda vez que eu tenho oportunidade, que a Unicamp, né, com o seu sistema de núcleos, nos tem permitido justamente, né, experimentar o conhecimento de uma maneira diferente. E nesse sentido, eu gostaria de agradecer, na verdade, né, a todo esse sistema de centros de núcleos, né, que existe na universidade e que tem nos permitido justamente essa experiência. Então, é isso que eu queria dizer, no dia que a gente pode festejar os 15 anos, né, do laboratório. Bom, dito isso, eu vou fazer uma coisa que eu tinha que ter feito antes, mas sempre é assim, né, quando começo a falar, depois você percebe, que era cumprimentar a prova mesmo. Eu falei bom dia em geral, né, era bom dia para o público, mas sobretudo né, para a mesa, para as pessoas que estão aqui, que vêm na verdade, né, fazer parte e partilhar com a gente desse acontecimento, dando um valor ainda maior, eu acho, né, a esse acontecimento. Então, eu queria agradecer a presença da professora Vera, né, que é a coordenadora do nosso núcleo, né, porque nós somos uma célula, uma parte do núcleo que tem do LabU e do LabJó. Quero agradecer a presença do professor Carlos Tapias, que é o coordenador dos centros e núcleos, que tem essa responsabilidade, né, de nos ajudar a levar esses programas, né, a ter êxito. E quero agradecer também a presença aqui do Eduardo Guimarães, que está, na verdade, na posição, representando o nosso reitor, o professor Tadeu Jorge. Eu queria agradecer a presença.